Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eis-me aqui de volta. Hoje é quarta-feira e não é uma quarta-feira qualquer. Hoje é uma quarta-feira muito especial. Primeiro porque é o dia consagrado a Santa Clara e aqui em Manaus existem muitos devotos de Santa Clara e também hoje é o dia do advogado, né? Advogado, para mim, é aquele camarada que na hora do aperto, na hora que você busca a justiça ou a solução de problemas ou mesmo de conflitos e tudo mais, ele é aquele camarada que fala por você. E falar pela gente é algo muito importante nessas situações que nós precisamos de ajuda advocatícia. Então, eu faço uma saudação muito especial a todos os advogados. E também hoje é o dia, e isso tem a ver comigo e com o Anselmo Vasconcelos, que vocês devem estar reconhecendo ele está aqui, veio nos dar o privilégio da sua presença. Hoje é o dia, eu descobri vindo para cá, daqueles que trabalham em televisão, do Dia dos Trabalhadores da Televisão, eu não sabia, aí me informaram. Então, nesse início de conversa, né, porque eu vou conversar com o Anselmo, e vocês vão estar aí testemunhando essa nossa conversa, como vocês fazem há tanto tempo, todos os dias. Então, o programa hoje, com muito carinho, eu dedico aos trabalhadores em televisão. Selma, eu trabalhei 30 anos na televisão, você outros tantos de anos, e temos tanta gente em todo o Brasil, no mundo inteiro, que escrevem a história da televisão, nos bastidores, nem aparecem, outros aparecem, mas a essa turma, o nosso carinho, a dedicação do programa de hoje. O Anselmo Vasconcelos é o seguinte, o Anselmo, muitos estão reconhecendo ele, né? É um rosto conhecido, a sua competência como ator e também como roteirista, escritor e dramaturgo, professor efetivo há 30 anos da Fundação de Arte do Rio de Janeiro. Ele tem sido eleito, ele tendo sido eleito da Escola Estadual de Teatro Martins Pena, premiadíssimo no Brasil, Colômbia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como ator e diretor. É um currículo artístico brilhante que tem o Marcelo. Ele é coordenador acadêmico, ele é uma pessoa que sempre ocupou posição de destaque no seu ofício, com todos esses títulos aí que eu acabei de citar. Vamos começar com ele. O que será que o Anselmo está fazendo em Manaus, né? Deve ser por alguma boa razão, e nós vamos descobrir isso agora. Eu sei que essa razão vai nos encantar. Bora lá? Vamos descobrir? Eu vou descobrir junto com você, tá? Anselmo, muito bem-vindo. Bem-vindo à Hora do H. Legal te receber. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui diante de você, né? Um homem que contou tantas vezes a história da imagem e da voz, né? Tanto na música quanto na televisão, né? Então, é muito legal conversar com um parceiro como você. O que eu estou fazendo aqui? É a terceira vez que eu venho a Manaus. Eu vim a Manaus, na região do Amazonas, no início dos anos 70, na primeira turma do Projeto Rondon. Que coisa interessante. Eu queria fugir da faculdade e aí o Projeto Rondon, ele sustentava um crédito para quem participasse, né? E aí eu vim para cá e conheci essa região chamada Baixo Amazonas. Baixo Amazonas. Belém, Santarém, Marajó, Manaus. E depois me aventurei por uma gaiola e fui até Porto Velho, pelo Rio. O Rio Madeira, né? Você pegou o Rio Madeira? Isso, foi uma viagem de 3 dias, na verdade. Foi parando, foi vendo. E aí conheci Porto Velho, que não é Porto Velho de hoje, né? Era um outro Porto Velho. Depois retornei aqui a Manaus para fazer um filme para a Embratur divulgar a região.
também do Baixo Amazonas, com o José Joffre, um grande cineasta brasileiro, Nonato Estrela, hoje um grande diretor de fotografia, e nós enveredamos aqui por todas as searas dessa região. Inclusive, nós tivemos o apoio do Comando Integrado da Selva, que eu nunca tinha ouvido falar. Olha só. Né? E que é Vocês já são militares, né? Mas eles têm um equipamento apropriado para você entrar claro. dentro da floresta, né? Para você conhecer os recantos mais inacessíveis, né? O comandante deu um helicóptero para a gente, que eu nunca vou esquecer disso. Parecia que eu estava no filme Apocalipse. Você voou de helicóptero sobre a Amazônia, olha só. O helicóptero ele tem duas hélices, na verdade são dois destruidores de vegetação, né? Porque ele vai entrando e ele vai abrindo caminho. Então ele entra no igarapé e vai embora, né? E vai embora, né? Parece que fazendo o trabalho do mateiro, né? É o que o mateiro fazia. Exatamente. Mas na mão, o helicóptero é tão barulhento que a gente tinha que usar, né, um aparelho para poder se comunicar dentro da aeronave. Aí nós filmamos isso tudo, eu fiquei completamente... o ano que aconteceu isso? Não, eu sou ruim de data. Eu também. Eu até escrevi minha data de nascimento no braço. Tá certo. Que é para não esquecer. Tá certo. Mas o fato é que quando eu cheguei a Marajó, para filmar Marajó, eu estava num teco-teco que o governo do estado nos forneceu. E aí, quando o avião sobrevoou Marajó, deu um rasante. Naquela época não tinha drone, né? Sim. Deu aquela voada por cima, assim, eu falei para o Zé Joffre assim, poxa, não tivemos sorte, está tudo alagado lá embaixo, o que a gente vai filmar, rapaz? Olha só. Aí quando nós descemos lá embaixo é que eu fui entender que eram currais de peixe. Sim. E aí, conversando com os fazendeiros, a história da ilha. Você chegou a ver muitos búfalos já naquela época, na ilha de Marajó? Búfalo, porque os búfalos, eu aprendi lá, né? Eles são resultado de um naufrágio que aconteceu dos arrabaus. Essa é a história do aparecimento dos búfalos em Marajó? Foi um naufrágio de um navio indiano, os búfalos conseguiram nadar até Marajó. E aí começou a cultura marajoara. Na verdade, eles são realmente búfalos selvagens, né? Lá. Eles são búfalos indianos, né? Indianos, mas vivem pelo menos na matriz. Na selva, né? Não, eles vivem nas fazendas também. Tem currais de búfalos, né? Tudo é búfalo em Marajó, né? Leite de búfalo, carne de búfalo. Queijo de búfalo. Queijo de búfalo. Acho que tem gente até que namora búfalo. Que namora Mas eu fiquei muito encantado com Marajó e conversando com um fazendeiro lá, me deu uma visão do Brasil assim, muito potente. Assim, né? A produção de alimentos que Marajó proporciona daria para matar a fome desse país e de outros na América Latina. Tanto, você já viu um peixe-boi? Já vi. Já vi. O nome está dizendo, peixe-boi. É verdade. Ele é um boi, ele produz inúmeras características alimentícias e também para vestuário, enfim, tudo que um boi, né, dá, o peixe-boi também dá, né? Uma coisa impressionante. E retornei a Porto Velho a convite do Instituto Babaçu da Amazônia para fazer uma oficina de audiovisual. O trabalho foi tão bem sucedido, repercutiu tão bem que eu fiz amigos, entre eles o doutor Diego Vasconcelos. Nosso querido amigo Diego Vasconcelos está aqui nos dando plateia, né? Que ajudou a patrocinar o meu trabalho. Na época nós ficamos conversando, depois ele me convidou para uma oficina no próprio escritório de advocacia a qual ele é associado, também foi muito legal. E aí ele, inspirado nele mesmo, que tem uma vontade enorme de enveredar pelo caminho da arte como consubstanciação da sua própria atividade como advogado, como cidadão, como acadêmico que ele é, né? Nós começamos a alimentar a ideia de um projeto que aproximasse de vez duas características operacionais e profissionais que têm uma semelhança, que têm uma interconectividade que ainda não foi devidamente aproximada, que é o ator e o advogado. E o advogado? O advogado é um ator e o ator é um advogado.
Quando eu disse para o doutor Diego que eu sou advogado dos meus personagens, os olhos dele brilharam. Porque é isso que eu faço. Por exemplo, eu fiz a novela agora Gênesis, da TV Record, e eu encarnei o Ismael. Quem conhece a história do Ismael sabe que ele é um vingador, sabe que ele vem do Egito para Canaã para empreender uma luta pelo poder com seu irmão Isaac, que é uma luta que dura até hoje. Sim, é verdade, é verdade. Ela dura até hoje. Ela está por aí. Então, aos olhos do espectador desavisado, o Ismael é um vilão, é um homem de características negativas. Então, cabe a mim defender o personagem, mostrar o lado humano dele, mostrar as razões dele, porque muitas vezes aquele que comete um delito ou uma ação digna de uma repreensão judicial, ele está movido por um princípio que lhe é de direito, acho eu. Né? Você foi exilado porque sua mãe é uma escrava, isso é um preconceito social plenamente questionável, e ele quer questionar isso. Agora, as atitudes deles é que podem não ser positivas, mas aí é a história que conta, não sou eu, claro. Anselmo, que entrega o personagem sem dúvida, a sua revelia. Não. Então, o ator é um advogado do seu personagem, da sua narrativa, da sua peça. Tanto que em direito se usa a mesma terminologia, peça. A peça que o Dr. Diego constitui para defender um cliente dele é a mesma peça que o ator tem quando ele pega um Shakespeare e vai para desenvolver no palco. Né? Desenvolver no palco. É isso mesmo. Sendo que o ator, pelas habilitações dele como um homem de uso do próprio corpo, das próprias características dele, ele faz treinamentos específicos que foram elaborados ao longo do tempo, como, por exemplo, a prosódia, a oratória, a fala, a respiração, a expressão corporal, a sensibilização durante a permanência em ambientes diferentes. Né? Você entrar num ambiente não é apenas entrar, você está entrando num campo energético, magnético, você precisa reconhecer isso. Muitas vezes um advogado não tem essa noção. Então ele entra com a cabeça na tese dele, na estratégia dele, mas ele não vê o que está acontecendo no ambiente. Se ele fizesse isso, certamente ele perceberia a fragilidade de alguém, a insegurança do outro, né? Ele teria um outro tipo de impacto. Então, a nossa ideia era fazer um projeto que instrumentasse o advogado, sobretudo o jovem advogado, a ter esses treinamentos de sensibilidade. E essa percepção. Né? E essa percepção, sobretudo. Né? Por exemplo, eu trabalho nas oficinas a história do vestimento, porque quando nós nos vestimos, nós estamos criando uma mensagem. Você, quando entrou aqui, disse assim: Anselmo, normalmente eu apresento o programa de terno e gravata, mas em homenagem a você, eu vim com um outro tipo de roupa. Eu segui a sua descontração. Exatamente. Eu segui, né? Então você está tipicamente com uma camisa que eu tenho uma coleção delas, que é uma camisa coloridas, né? Uma camisa hippie. Esse é o sol que brilha dentro da gente, que está aqui fora na camisa. Exatamente, né? Então veja a importância da sua atitude, né? Então, eu gosto muito de contar essa história, que é muito engraçada. Eu contratei um jovem advogado para me defender numa causa contra o WhatsApp. Eu fui fraudado no WhatsApp, o WhatsApp não teve o mecanismo de me defender, coisa que é a obrigação dele, porque é uma utilidade pública, né? Eu contratei um jovem de advogado e aí no dia da audiência ele foi de terno preto, camisa preta e gravata preta de seda. Quando eu olhei para ele, eu falei assim: você veio para o meu enterro? E você defendido ou você enterrado? Não é? Então essa noção de como que você aparenta, né, é muito importante. Em muitos casos, então, Anselmo, você está dizendo, você está dizendo é que o hábito faz o monge, sim, né? Claro que faz. Por que o monge usa um hábito? Porque ele quer mostrar para você que ele está num estado de espírito diferente da sociedade. Sem dúvida.
né? Ele abdicou da E vaidade. também esse traje o credencia, né? Pelo seu lado espiritual e tudo mais. Isso é... Anselmo, me diz uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante agora, que todo advogado é um ator. Sim. Isso significa o quê? Que se o advogado não desenvolve, né, essa habilidade, outros aptidão, né? Porque um já vem com aptidão, se ele não desenvolve a defesa, a comunicação dele quando ele está no fórum defendendo o seu cliente, pode até se tornar mais difícil, quer dizer, pode não chegar a sensibilizar por falta de eloquência artística, né, os jurados, os juízes e tudo mais. É por aí que você está fazendo esse curso, é? Não só por aí, mas basicamente pelo seguinte, assim, o princípio que nos norteia nesse curso é o seguinte: o que é o advogado, o que é o ator? Qual é o ponto de semelhança dele? É que eles não são quem eles defendem, eles representam. Um advogado representa o seu cliente. O ator, ele representa o seu personagem ou o autor. Se eu fizer o Hamlet, eu não sou o Hamlet. Sim, claro. Eu represento o Hamlet. Tá entendendo? O público é que me dá a credibilidade, dependendo do meu desempenho, de acreditar que eu sou o príncipe da Dinamarca. É verdade. Você está entendendo? E o advogado, ele não é o cliente, mas ele age com a palavra da lei, com o verbo da lei. Falando pelo cliente. Falando pelo cliente. Falando pelo cliente. Foi o que eu iniciei falando. Agora aqui, foi, né? É verdade. Você falou isso assim, né? O advogado é o cara que fala por mim quando eu estou, numa situação que eu não sei me defender. Exatamente. Essa é uma grande definição do papel do advogado. É isso mesmo. É um representante. Sim. Né? Assim como o juiz representa o equilíbrio da justiça. Ele está ali para equilibrar a balança, né? Para que lado ela vai pesar. Né? Então, essa tua vinda, Anselmo, então, a Manaus, nesse momento, teve um envolvimento de advogados. Logicamente, o apoio da própria OAB Seccional Amazonas. Foi isso que aconteceu? Você, nesses últimos 2 dias, segunda e terça, você esteve em conexão, você esteve interagindo com os advogados nessa oficina? O Dr. Diego Vasconcelos, que é o produtor dessa série, né, dessa turnê... Aplausos para ti, tá? Ele está aqui. Ele propôs à OAB, né, que produzisse esses eventos nas mais variadas subseções. Então eu desci em Porto Velho, peguei um carro da OAB e fui até Vilhena, 700 quilômetros. Lá no interior do estado de Rondônia, né? Exatamente, o portal da Amazônia. Naquela cidade nós inauguramos o projeto. Diz que o interior de Rondônia é muito bonito, né? Você concorda? Concordo. Cidades progressistas, pujantes. Concordo. Fui a Vilhena. De Vilhena eu desci para Ji-Paraná, outra oficina na subseção da OAB de Ji-Paraná. Aí desci para Arimédios, que é outra subseção da OAB no estado. E depois fui para Rondônia, ou para Porto Velho. Para Porto Velho, onde fiz outra oficina na OAB de lá. E aí o doutor Diego estendeu, né, a doutora Denise, né, daqui da OAB, de Manaus, a possibilidade de nós apresentarmos o projeto em 2 oficinas no mesmo dia, lá na OAB. Foram 2 turmas, uma turma de tarde e uma turma de noite. Na turma da tarde, a própria presidente estava como aluna. Grace Benayon, a nossa presidente da OAB. Exatamente, ela fez como aluna e ficou encantada. Que bacana. Ela ficou completamente tocada pelo projeto. E nessa parte da Amazônia, de Rondônia, eu estava sozinho. Eu ainda não tinha, como já estava previsto no projeto, o embasamento acadêmico do doutor Diego. E em Manaus nós estreamos então a nossa parceria. Legal. Então, nós criamos um teatro, um fórum muito inspirado nas práticas da Viola Spolin, que é uma arte educadora americana, e os comentários sobre os trabalhos que eram feitos pelos advogados
dessa vez como alunos, Muito né, legal. eram feitos pelo Dr. Diego, que vinha e dava um embasamento teórico, Bacana, intelectual, bacana. acadêmico, de toda a vasta cultura que ele tem, de toda a formação que ele tem. Aí a oficina se completou. Pronto. Atingiu O seu ponto ápice, que né? nós queremos apresentar daqui para frente. Ou seja, Vocês pretendem, aliás, o Diego tem planos com você para vocês retornarem para... Porque tem muito mais gente que provavelmente, depois do que você fez agora, Sim. ficou interessada para também ser alvo como o do... Diego diz, nós fizemos um pocket show. Um pocket show, gostei. Gostei do termo. Agora, a versão completa são 12 horas. 12 horas. Porque aí dá para aprofundar. Claro. Você está entendendo? Expressão corporal, aí um dia inteiro de expressão corporal. Você será muito mais específico, com mais tempo, não, né? Porque a gente viu que as pessoas estão loucas para aflorar a sua sensibilidade. Que legal. Está todo mundo cansado do confinamento, está todo Sim, mundo sim, cansado do marasmo, está todo mundo cansado da sua zona de conforto, está todo mundo querendo, sabe? Claro, você tem toda No a razão. almoço lá na residência do Diego, eu fui apresentado a uma médica, uma pediatra inteligentérrima, que ela me escutou e ela disse assim: Anselmo, o que você está relatando e o que eu estou vendo também na clínica, que está voltando a ser presencial, é que o módulo agora é celular. A energia das pessoas precisa retornar ao âmbito de um convívio afetivo, com produção de afeto, com produção de uma intelectualidade muito mais orgânica, muito mais humanista do que como nós estávamos antes da pandemia. Marcelo, muito a propósito, eu tive um convidado aqui no mês passado que falou sobre dos vários vícios que nós conhecemos, né? O cara se vicia nisso, vicia naquilo. O novo vício é o vício da tela. Quer dizer, em outras palavras, isso que você está dizendo. As pessoas começaram, devido ao confinamento, quer dizer, aumentou esse vício da tela para descobrir tudo por aqui. Uma pessoa sem isso aqui diz que está perdida, não sabe mais fazer nada. E esse psicólogo que veio aqui está muito preocupado em alertar pais e professores, principalmente, porque a juventude está se viciando na tela e é o tal do vício da tela. Nós vivemos 24 horas numa espécie de um cassino. A gente fica jogando 24 horas. É verdade. Entendeu? A gente não consegue se afastar das telas luminosas e elas começam a interferir, entendeu? Na neuroplastia da nossa mente. É isso mesmo. Você está Você está reproduzindo o que ela disse aqui. Se nós não entrarmos daqui para frente com a arte-terapia, né? O Diego ainda agora no carro estava dizendo isso, né? É uma função terapêutica. Sim, entendeu? sim. Né? A arte ela é terapêutica, ela serve para ajudar você, né? A destroçar o inimigo que você mesmo cria, né? Com o psicossomatismo, né? Porque você fica tanto tempo ali, aí você sofre uma pressão determinada no teu grupo social, na tua bolha, aí você não tem como extravasar aquilo. É verdade. Você está entendendo? É verdade. Né? Você vai gritar na sua casa, vai gritar na caixa alta do digital? Não vai. Então é preciso que você tenha um espaço para liberar. Sem dúvida. Para nós caminharmos novamente para o que o Platão chamou da beleza da vida. Né? A beleza na vida, a vida é bela. Ela é cruel, ela é difícil. Mas a vida é bela mesmo. Mas né? a vida é bela, Claro. tem muita coisa encantadora na vida. E a vida é para ser vivida, né, Anselmo? Bem vivida. Plenamente, É? né? Selmo, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela entrevista. E eu rogo, sinceramente, que você retorne. Eu já senti aqui muito um gostinho de quero mais e o teu retorno deve ser inevitável. Então eu espero francamente que você retorne. E te agradecer também, porque graças à sua vida, olha aí, ó, eu revi o Diego, que eu não, moramos na mesma cidade, não nos vemos com frequência, mas sempre uma alegria rever o meu querido amigo e agora conhecer você pessoalmente, porque eu só te via na televisão também, né? O Diego é um jazzista também, né? É um jazzista. E ó, Diego, tem bossa nova hoje lá no restaurante Maraíbe, hoje à noite tem uma bossa nova muito legal e tem lá no Hotel Ópera, do Juma Ópera, tem lá um jazz instrumental muito legal hoje à noite, que vocês podem jantar lá, se você ainda estiver aqui. Tem jazz e bossa nova hoje. Ele viaja às 8 horas. Pois é, bem, mas isso aí vai continuar acontecendo toda quarta.
Tá bom? Beleza. Muito obrigado, querido. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me receberam com tanto carinho, com tanto respeito, me ouviram, acreditaram na minha proposta. Foi uma coisa muito comovente mesmo. Eu estou quase chorando aqui. Pessoas extraordinárias que eu conheci, né? Eu estava dizendo para o Diego que eu professo há 35 anos, né, em escolas, em workshops, em itinerâncias, mas eu nunca estive perto de um grupo humano com uma percepção, com uma cognição, com um respeito com o qual eu fui recebido e por isso eu acho que foi um grande sucesso essa turnê, porque realmente eu consegui tocar as pessoas porque elas também me tocaram profundamente, verdadeiros encontros assim, amorosos, afetivos, intelectuais, né? Então quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, foi um prazer enorme e com certeza eu já estou voltando. Ótimo, bacana mesmo. Ainda mais o seguinte, que me alegra muito sobre o Anselmo, uma pessoa muito conhecida e querida em todo o Brasil, é que ele começou essa entrevista, essa nossa conversa, falando das suas incursões pela Amazônia, muito legal, e isso ficou claro para mim, que ele é mais uma pessoa que, além de falar bem da Amazônia, por onde ele vai, ele é uma pessoa fascinada, encantada pelo Amazonas e pela Amazônia. E isso nos deixa muito felizes. Obrigado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Uma das coisas que eu mais gosto, agora mesmo, João, que eu estava te esperando, eu estava postando uma sequência de fotos do meu passeio com o Diego no Centro Histórico. Muito bacana isso. Reencontrar o Teatro Amazonas no estado de conservação que ele está. Te fez bem como ator e como pessoa. Um exemplo para o Brasil todo. O Brasil que está vendo sua Cinemateca pegar fogo, que está vendo o seu Museu Nacional pegar fogo, que está vendo o descaso das suas instituições. Tem aqui em Manaus um exemplo extraordinário da conservação, da manutenção e do respeito pelo Teatro Amazonas. Vou falar uma coisa para vocês que vocês talvez não ouçam comumente hoje em dia, mas sabe o que ele acaba de fazer? Ele falou e disse. Falou e disse. Obrigado, Anselmo. Um abraço. Muito obrigado. Toca aqui. Aqui. Pronto. Gente, até amanhã. Amanhã é outro dia. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.